Está começando agora mais um Paraíba Tem, um programa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje o programa será gravado aqui na cidade de Pombal, onde está acontecendo o primeiro Fórum do Semiárido de Energia Renovável. E neste primeiro bloco nós conversamos com César Nóbrega, um dos coordenadores do evento. Olá, seja bem-vindo ao Paraíba Tem. Obrigado, saudar o seu público. Como você falou, o primeiro evento do semiárido voltado para a energia solar. Um tema que a gente está trazendo para o debate da sociedade civil, com o somatório da academia, de outras entidades, para que a gente possa pautar esse tema junto à população, que é tão importante para a vida humana. Para começarmos a nossa conversa, como surgiu a ideia deste fórum e por que a escolha do município de Pombal para sediá-lo? Esse fórum surge de uma inquietação de grupos de pessoas, de instituições, que passaram a ver que o semiárido não tem só problema, que o semiárido não é um problema, o semiárido tem um potencial, e esse potencial a gente pode exemplificar na questão solar, onde nós temos as maiores radiações solares do mundo, e isso não há política para ela. E elas também surgem de uma inquietação dado ao aquecimento global, onde a gente sabe que a nossa região semiárida será bastante afetada, onde a maioria dos seus municípios ela tem como base econômica a agricultura. E, pegando o exemplo da Paraíba, onde há um comprometimento, dado os estudos aqui para 2020, de mais de 66% da área agricultável, que ela está passiva de desertificação. Tá? Então, é preciso repensar um pensamento novo na questão do semiárido. E estamos trazendo esse debate aqui para a cidade de Pombal, uma cidade histórica, terra de Celso Furtado, onde tivemos toda uma acolhida do poder público local, da prefeitura municipal, da universidade, do SEBRAE, do PASP, que é um programa de ação de políticas públicas da igreja, e está aí esse somatório de instituições e de pessoas para que a gente tenha aqui o primeiro grito, de sinalizar, olha, o semiárido não é só problema. Ou seja, o evento ele é uma forma de se pensar conjuntamente propostas para utilização, digamos assim, uma utilização maior dessas fontes alternativas, como também pensar a sustentabilidade de uma forma maior. Perfeito. E que a gente não vê só a questão da geração da energia em si. A gente tenta aprofundar, tenta trazer o debate para avançar na sua cadeia produtiva, seja ela do ponto de vista da geração de energia, mas também que a gente possa avançar na pesquisa, na geração de outros equipamentos, na área de informática, tá? Que venha a utilizar a energia solar. A gente sabe da importância da energia na geração, para a indústria, para o consumo doméstico, e que é necessário, quer dizer, até para que a gente possa reter a questão do desmatamento, reter a poluição, para o aquecimento global, tá? Então, é uma discussão riquíssima, e que a gente está chamando para esse cenário do semiárido esse debate. Não há mais condições, pegar o exemplo da Paraíba, que a concentração do PIB, parte maior, a gente se concentra ali de litoral, a nível de capital, e que no restante do estado, cada vez mais essa coisa diminui. E me diz uma coisa, como é que está a programação desse fórum? Quem são os participantes dele? Olha, a gente trouxe palestrantes, tanto da sociedade civil, dentro dos movimentos sociais, como da academia. A gente teve aqui a participação de Ivo Poleto, do Fórum Social de Mudanças Climáticas. Após a conferência dele, ocorreram 2 mesas de debate com representante do Instituto Nacional do Semiárido, da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Campina, debatedores a nível da região aqui de Pombal,
né, de Brasília, vamos ter um grande palestrante também do COP, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, justamente trazendo essa junção de força do pensar, né, para essa região aqui, no sentido de dizer, olha, isso não é um tema só da academia, isso não é só um tema dos interesses dos grandes grupos de empresas econômicas vinculadas à energia. Ela tem que ser debatida também no seio da sociedade, né? Tem que popularizar esse tema, né? Daí esse significado desse grito que a gente está dando aqui a partir de Pombal. Além desse fórum, já acontecem outras ações paralelas no sentido de disseminar esse conceito de sustentabilidade, o uso dessas fontes alternativas? Houve recentemente em Brasília o Fórum Social Mundial temático na área de energia. Daí resultou no grande movimento Energia para a Vida, né? E é necessário que essa coisa seja disseminada, essa coisa seja avançada, né? No sentido de que a população incorpore esse tema, né? De que a academia também, né, discuta isso, abra para essa grande discussão junto com a sociedade. A gente sabe que temos aqui universidade, curso voltado para a área de energia, que precisa abrir, né, os conhecimentos para junto à população, para vir desse debate, para contribuir com esse avanço. Temos avanços? Temos, mas o que a gente já avançou ainda é pouco para que ainda se faz necessário nesse campo. Mas e aqui na realidade local, na região, na verdade, existem algumas ações em andamento nesse sentido? Olha, falar a verdade, quer dizer, a gente tem algumas pequenas iniciativas na questão de Minha Casa Minha Vida, mas na área de termo solar, né? E há também que se avançar muito na questão da capacitação, da profissionalização de trabalhadores, né, que possa realmente se capacitar e que oferecer à sociedade esse conhecimento, né? Eu acho que não temos que só avançar precisamente na construção, seja ela de usinas ou também no estímulo para que a gente possa ter uso doméstico, mas também temos que capacitar a mão de obra. Trabalhar a sustentabilidade é sempre difícil porque as pessoas estão adaptadas a uma realidade, mudança de cultura não é fácil, né? Essa eu acho é a questão mais importante que a gente tem que trabalhar, né? Quebrar essa visão colonialista, né? Essa cultura colonialista, né? Fazer com que demonstre de que nós somos capazes, temos condições suficientes e riqueza capaz de que a gente possa avançar nessa perspectiva, né? Ela exige conhecimento, ela exige tecnologia, ela exige recurso, mas que é necessário que realmente a gente comece a construir essa política pública a partir da base, a partir do envolvimento da sociedade. Porque até então é preciso tirar das gavetas, é preciso sair dos ministérios, é preciso sair da discussão puramente acadêmica e que passe também a ouvir a população, para que assim também estimule uma demanda. Ao final do fórum será elaborado algum documento, alguma agenda de ações? Nós vamos ter pela parte da tarde todas discussões em grupo para extrair subsídio, extrair conhecimento da população e ser utilizado como elementos para que a gente possa construir a Carta de Pombal, no sentido de que a gente chame as demais cidades localizadas no semiárido. Você vê que o semiárido é constituído por 1.133 cidades, espalhadas aí pelos 9 estados da federação aqui no Nordeste, e que quanto a gente tem aí de riqueza, de capacidade, né, para a gente poder avançar, né? Eu acho que o semiárido, na sua extensão de mais de 969 mil quilômetros quadrados, ela é maior do que a Alemanha e França juntos. Ok, muito obrigado pelas informações. A gente agradece pela presença do senhor aqui no Paraíba Tem. A gente agradece e o espaço e que a gente possa realmente dar esse salto aqui na Paraíba, né? E que o semiárido como um todo possa escutar.
Ok. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Não saia daí, o Paraíba Tem volta em instantes. A indústria de aeronaves vem ganhando cada vez mais força na região Nordeste. Com este foco, o Senai Paraíba criou o Centro de Tecnologia Aeronáutica, capaz de formar mão de obra qualificada para as empresas. Nós estamos já com uma turma de mais de 90 alunos, também trazendo pessoas especialistas para darem palestra a esses alunos, para se aproximarem bem da realidade. O CTA Senai oferece também consultorias nas áreas de inovação e tecnologia. São pesquisas na parte de segmento da parte aeronáutica, desenvolvimento de novas peças, o suporte até mesmo para essa indústria que está instalando aqui em Campina Grande, com algumas peças que eles tinham alguma dificuldade, que tinham necessidade de trazer de outros estados para dar esse suporte. Senai, por uma indústria mais competitiva. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje gravado aqui na cidade de Pombal, onde está acontecendo o primeiro Fórum Semiárido de Energia Solar. Neste bloco nós recebemos Magno Rossi, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Olá, seja bem-vindo ao Paraíba Tem. Obrigado, é um prazer estar participando e estou à disposição de você para eventuais esclarecimentos. Qual a importância de se discutir a energia solar num momento como esse que estamos vivenciando, com escassez de recursos hídricos? Um evento muito importante, principalmente para o segmento industrial. Eu acredito que é parabenizar os expositores e a direção que teve essa iniciativa, porque é oportuno esse fórum, no momento que você colocou que nós temos uma escassez hídrica, que eu acredito que nos próximos tempos deverá não se normalizar na velocidade que nós necessitamos. E é mais uma alternativa. Então eu acredito que, como o Nordeste tem um potencial enorme de radiação, isso pode se transformar num benefício enorme, não só para o semiárido, como também para as áreas urbanas. Acredito que os entes políticos devem formalizar políticas e talvez sair desse próprio fórum no sentido de incentivar cada vez mais a utilização dessa energia que hoje é tão pouco utilizada no Brasil. Qual a situação energética da indústria brasileira? Olha, esse ano, infelizmente, a gente tem que dar más notícias da situação energética brasileira. Talvez não seja o fórum da gente discutir as razões disso, mas devido a erros passados e decisões equivocadas do governo federal, levou a essa situação que nós estamos vivendo. Lamentavelmente, a indústria vem sofrendo com reajustes que hoje superaram os 2 dígitos. Estamos numa situação que estão chegando a reajustes igual Campina Grande, superiores a 50%. Números que no passado que nós falaríamos que não teríamos mais aumentos dessa magnitude. Logicamente que o que eu vou falar aqui é que não adianta a gente agora ficar lamentando esse tipo de reajuste ou chorando. O que nós temos que voltar para dentro de casa. Nós temos a Federação e o Senai que tem conhecimento e nós temos que buscar eficiência energética dentro das nossas indústrias, buscando economizar. E a palavra agora tem que ser usada, tem que racionar energia elétrica. Nós temos que usar outros modelos para tentar minimizar esses impactos. Lógico que eu sei que não dá para minimizar nos efeitos que eles vieram, mas é o que eu posso dizer agora. Eu até brinco e tenho falado muito com as pessoas que o custo da energia está tão elevado no Brasil que nós temos que voltar ao romantismo, ou seja, jantares à luz de vela, como uma forma de mostrar a dificuldade. E lógico que a sociedade está consciente, nós temos que levar práticas que possam minimizar esse efeito, reduzindo o consumo, aumentando a eficiência energética e buscando outras alternativas, por exemplo, energia solar, energia eólica e várias outras que vão surgir com o conhecimento que nós temos. Aqui no estado, a indústria ela já tem procurado essas fontes alternativas de energia? Tem. A Federação das Indústrias, nós mesmos estamos buscando contatos com fornecedores, com as próprias empresas, diagnósticos, podemos fazer diagnóstico de energia nas empresas, porque há perdas hoje natural dentro do sistema e que podem ser minimizadas, diminuindo o impacto desses reajustes tarifários. Há também um trabalho nosso com outros fornecedores que nós vamos trazer aos nossos associados, não só aos nossos associados, mas eu acho que a sociedade em geral, levando informações de como se pode racionar ou utilizar a energia de uma forma melhor.
Isso que é o processo de eficiência energética, que eu acho que no Brasil começou e vai ser eterno isso, porque o preço da energia no Brasil deverá, nos próximos anos e décadas, ainda continuar muito elevado. A energia mais cara, ela impacta diretamente na produção da indústria. O que é que a indústria tem feito? Ela tem reduzido a produção, tem encarecido o seu produto final? Enfim, qual a estratégia que ela tem buscado para minimizar esse impacto? Diego, o objetivo nosso primeiro é tentar manter os empregos. Estamos a todo custo fazendo o possível para não reduzir produção e não impactar nos empregos. Mas, logicamente, que isso tudo depende de como o mercado vai se comportar. Nós não podemos aqui garantir que não vai ter nenhum impacto ou econômico ou social. O que eu posso dizer é que o ano de 2015 ele começou muito difícil, não só para a indústria, como para a sociedade em geral. Nós tivemos elevação de juros, nós tivemos acréscimo de impostos, aumentos de reajuste de combustíveis e um impacto muito forte em energia elétrica. E, logicamente, o que nós temos comentado é que a indústria, as tarifas delas tiveram aumentos muito maiores do que nas classes residenciais e comerciais. Além disso, nós tivemos um efeito que agora foi instituído uma bandeira, que é uma bandeira tarifária, que nesse momento sinaliza que, como a recurso hídrico está baixo, nós estamos com a bandeira vermelha, que ela começou com um preço de R$ 3,00 por cada quilowatt e agora em março pulou para R$ 5,50, quase um aumento de 100%. Isso tudo vai impactar e, logicamente, vai ter repercussão no custo do produto. O que nós precisamos esperar é sentir como que isso vai reagir no mercado, se pode ter uma absorção e logicamente, um ajuste. Mas, de qualquer jeito, nós estamos buscando fazer o nosso dever de casa. Buscar eficiência energética, minimizar o impacto e tentar ver se é possível. Logicamente que a gente pede ajuda aí dos governos, no sentido de tentar também nos ajudar, principalmente, se possível, com uma redução de impostos, principalmente sobre a bandeira vermelha. Qual o peso hoje da energia na produção de uma indústria? Depende de segmento a segmento. Aí nós temos vários segmentos: cerâmico, têxtil, calçados. Cada um tem um impacto, mas eu posso dizer que temos pesos aí que pode variar de 5% até 20% do custo do produto final. Então, discussões como essa chegam num momento bastante oportuno. Eu acho que é oportuno, eu acho que a gente tem que aprender uma lição, que discussões como essa a gente não deve fazer só em crise. Eu acho que ela tem que ser um fórum permanente. Energia no mundo é uma coisa escassa, porque o Brasil, basicamente, a sua fonte de produção de energia elétrica é do sistema hidráulico. E nós temos vivido, nos últimos momentos, por diferenças climáticas, uma redução desse volume ao longo do tempo e que não se vai recuperar tão rápido como nós pensamos. Então, acho que esses fóruns têm que ser permanentes, têm que fazer um papel, inclusive na Federação das Indústrias, nós estamos com áreas específicas, inclusive com pessoas que vão cuidar especificamente desse assunto, atualizando os nossos associados e a sociedade, no sentido de que as pessoas continuamente sejam alimentadas com conceitos, informações, dicas de como conservar e utilizar a melhor forma que é a energia. Esse ano já ouvimos discussões de que poderá acontecer um racionamento de energia, inclusive riscos de apagão. Como é que a indústria ela vem se preparando para isso? Isso é o pior dos mundos para nós. Nós acreditamos que houve uma recuperação de chuvas no Sudeste, que são os grandes reservatórios. Acreditamos que parece que para 2015 esse fantasma pode ser que esteja longe um pouco. Mas existe ainda alguns especialistas que comentam que pode existir alguma possibilidade de algum racionamento. Estão se buscando medidas no sentido de buscar todas as alternativas, como geradores, as termoelétricas, no sentido de minimizar. Mas para nós seria um desastre um racionamento no nível industrial. Ok, doutor Magno Rossi, muito obrigado pela sua participação aqui no Paraíba Tem. Eu que agradeço e fico à disposição para outros eventos. Nós vamos agora para mais um intervalo. Não saia daí, o Paraíba Tem, volta já. Educação. Esta é a meta do Sistema Indústria da Paraíba em 2015. Com oferta de conhecimento, FIEP, SESI, SENAI e IEL estão realizando uma série de investimentos por todo o estado para atender a demanda da indústria e a população. É fundamental a gente criar uma sociedade preparada, educada,
para os novos desafios da sociedade, sobretudo neste mundo globalizado. Nós vamos educar mais do que em todos os anos. Nós vamos construir mais do que em todas as épocas. Afinal de contas, esse é o nosso desiderato. Essa é a nossa saga. Temos que resolver um grande problema de educação no nosso estado. O programa Paraíba Tem está de volta, hoje gravado aqui na cidade de Pombal, onde está acontecendo o primeiro Fórum do Semiárido de Energia Solar. Neste último bloco, nós conversamos com o assessor nacional do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social, Ivo Poleto. Olá, seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem. Obrigado, é uma alegria participar com vocês e conversar com os seus ouvintes e também telespectadores. Para começarmos a nossa conversa, qual a importância de se discutir fontes de energia alternativa com os diversos segmentos sociais? É fundamental por dois motivos, porque ninguém ama o que não conhece, não é verdade? Então, é importante que a população possa ter informação de que é possível transformar o sol, que já é muito amado pelo povo, em energia elétrica, mas também pode ser transformado em energia térmica. Então você não precisa produzir a energia com outras fontes, que muitas vezes, quando são queimadas, vão sujar o ambiente, vão criar problemas para nós. Então, nesse sentido, é muito importante que a população tenha a informação e aí se apaixone por essa possibilidade e comece a querer alcançar essa possibilidade na sua casa, na sua comunidade. E se ele se apaixona assim, é também um cidadão, uma cidadã que vai lutar para que a nossa política energética favoreça esse tipo de produção de energia. Nos últimos tempos, a sustentabilidade ganhou uma evidência, uma notoriedade. E por que só agora isso começou a repercutir? Nós aqui no Brasil, na verdade, creio que estamos um tanto atrasados nessa discussão. Nós aqui temos repetido por demais, e os governantes são muito responsáveis por isso, no sentido de dizer, olha, nós já temos uma matriz energética muito limpa. Por quê? Porque produzimos a partir da água, principalmente. A maior parte da energia elétrica nossa, ela é produzida a partir da água. Agora, se a gente considerar toda a energia que nós utilizamos, olhando também para o petróleo, ou o diesel, ou o gás, que é utilizado para o transporte, para as máquinas das indústrias e é também utilizado para produzir energia elétrica, a nossa matriz não é muito limpa, nada. E nos últimos tempos, nós estamos vendo que insistir em produzir energia elétrica a partir da água significa ter que ir para os rios da Amazônia. E ir para os rios da Amazônia significa criar grandes desastres ecológicos e também grandes conflitos sociais com as áreas dos povos indígenas, com os ribeirinhos, mesmo com as cidades, certo? Por quê? Porque a Amazônia é uma região muito plana, muito baixa, e os rios não são nem tão profundos. Se você faz um barramento, a água se espraia muito, e isso cria problema, porque você perde floresta, você ocupa áreas, certo? Que antes... Alaga, né? Causa um alagamento. Causa alagamentos e outros tipos de problemas. Então, nesse sentido, nós precisamos levar para a população a informação de que esse tipo de política energética, que trabalha principalmente com água e que está tentando produzir a partir da Amazônia, ela, primeiro, causa problemas e, segundo, não é necessária. Por quê? Porque nós temos um enorme potencial de produção de energia elétrica a partir do sol em todo o território nacional e, de modo especial, aqui no semiárido, na Caatinga, porque aqui o potencial é muito maior ainda. Mas nós temos também um potencial dos ventos,
eólico, e temos ainda a possibilidade de utilizar a biomassa. Até os esgotos das nossas cidades podem virar tudo energia. Então, nesse sentido, nós precisamos, eu creio, no nosso país, limpar a cabeça nossa e de todos os nossos amigos e amigas das informações que têm sido usadas para poder manter estas grandes obras que são de interesse das grandes empresas e depois da venda de energia como uma mercadoria qualquer, com preço cada vez mais alto e que para elas é bom, mas para a população e para a natureza não é nada positivo. E nós podemos fazer um caminho diferente. Então, cuidar da natureza, fazer com que a produção de energia elétrica seja sustentável, significa identificar fontes que de fato são renováveis, isto é, que não vão acabar, certo? Que não é o caso dos rios, que não é o caso da água, que por causa das mudanças climáticas, nós estamos vendo aqui a estiagem, a seca de quase 3 anos, mesmo na região aqui, e isso significa diminuição de águas, mesmo se chove um pouco, mas você tem uma diminuição de águas guardadas até para a população, para os animais, para tudo. Isso acontece também na Amazônia. Então, nesse sentido, apostar ainda na água não é sustentabilidade. É melhor, se nós temos a fonte solar, por exemplo, que mesmo que a gente transforme raios do sol em energia elétrica, isso não acaba o sol, ele é de fato renovável, certo? A mesma coisa os ventos. Nós não vamos engolir os ventos, nós vamos utilizar os ventos e eles continuam existindo, certo? Se nós fizermos isso, e se nós utilizarmos a biomassa, e principalmente os esgotos, para transformar em energia, aí sim, nós estamos começando a conviver melhor com o ambiente da vida criado pela terra, criado pela natureza. Isso significa sustentabilidade verdadeira. Significa, quando nós atuamos para poder gerar os bens que precisamos para viver, que a gente não estrague a natureza, que pelo contrário, se a gente puder, ajude a natureza a ela nos manter com qualidade de vida até melhor do que até agora. Então, esse é o caminho que nós temos que fazer. E, no caso, a energia solar é um bom caminho para essa perspectiva. Bem, o senhor apresentou para a gente fontes alternativas, a gente tem, mas por que ainda se utiliza tão pouco a energia solar e a energia eólica, por exemplo, aqui no país? Eu diria que isso está acontecendo porque nós continuamos, de certa forma, um país colonizado. Significa, nós não tomamos as decisões, de fato, com a liberdade de cidadãos e cidadãs que juntos decidem o que é melhor para eles próprios, certo? Ao contrário, nós temos governos, sim, às vezes constituídos por eleições, porque muitas vezes são até ditaduras, e nós temos governos que ficam submetidos aos interesses de grandes empresas daqui do Brasil, mas que são multinacionais, ou então empresas estrangeiras que atuam no Brasil e que têm interesse aqui em manter tanto grandes obras para hidroeletricidade, grandes obras para termoelétricas, grandes obras, inclusive para a energia nuclear, certo? E percebem que, se de fato for promovida a energia solar e descentralizada, como no nosso território tem sol em todo lado, a energia passa a ser produzida nas casas ou perto das casas que são os consumidores, ou até nos telhados das próprias empresas, das indústrias, ou dos hospitais, ou dos colégios. Então, eles não vão ter mais muita gente que quer comprar a mercadoria deles. E a tendência é a queda do preço dessa mercadoria. Ok, muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa Paraíba Tem. Eu que agradeço e espero de fato que nós possamos somar forças para poder conseguir alcançar aqui uma nova política energética para o Brasil. E o programa Paraíba Tem vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Voltamos a nos encontrar na próxima semana. Tchau.